Máxima Notícias, entrevista. Olha, agora no Máxima Notícias, recebemos a advogada Miriam Oliveira, especialista em direito previdenciário, para uma conversa esclarecedora sobre aposentadoria, benefícios do INSS, até empréstimo consignado e uso de FGTS, o pessoal pergunta. Então, até porque houve mudanças, né, recentes na Previdência, e ela está aqui justamente para esclarecer isso. Bom dia, doutora Miriam, seja bem-vinda. Bom dia, Enio, bom dia, Jean, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia. Quero agradecer o convite e tentar trazer um pouquinho de esclarecimento para os nossos ouvintes. Bom, o Carlos Alberto Nunes, ele é do Costa e Silva, doutora, ele faz a seguinte pergunta. Doutora Miriam, com a reforma da Previdência, o que mudou na aposentadoria por tempo de contribuição? Ainda vale para quem já estava no mercado? Bom dia. Então, respondendo a tua pergunta, vale muito. As regras, as principais mudanças que a gente teve foi na reforma de 2019. Então, muito provavelmente você já estava no mercado de trabalho lá em 2019. Então, todo esse tempo que você contribuiu para a Previdência, todo esse tempo que você trabalhou até 2019, eles seguem pelas regras anteriores a 2019. Nada muda. O que muda é o tempo de contribuição que você vai realizar, né? Vai exercer a partir de 2019, visando aí a sua aposentadoria. Então, o que vai acontecer? Você vai passar por regras de transição, houve mudanças na forma do cálculo, no tempo de contribuição, mas só a partir de 2019, naquilo que faltava para completar, né, o tempo da tua aposentadoria de contribuição. O que isso quer dizer? Que precisa ser avaliado por um profissional, tá? E ver o que cabe no teu caso. Qual é a melhor regra, qual que é o melhor direcionamento para você atingir a tua aposentadoria, que a gente já sabe que ela esticou um pouquinho mais, ela ficou um pouquinho mais longe, mas ela não deixou de existir, ela tá ali ainda, tá bom? Doutora Miriam, chega a pergunta aqui da Maria Inês da Silva, lá do Aventureiro. Ela diz o seguinte: tenho 57 anos, 28 de contribuição. Como posso saber se tenho direito adquirido ou se vou entrar nas regras de transição? Ela não explica se ela está trabalhando nesse momento ainda, né? Eu imagino que esteja. Bom dia, dona Maria. Dona Maria, pelo que a senhora trouxe ali, a senhora está bem pertinho de se aposentar. O quanto pertinho, a gente só vai saber quando fizer um cálculo, avaliar toda a sua relação de tempo de contribuição, todos os detalhes do seu caso, para a gente saber quanto tempo efetivamente falta. Então, bem colocado, Enio, se ela ainda está trabalhando, se ela não está, se ela recolhe, se ela tem tempo de insalubridade, se ela tem tempo rural, tudo isso precisa ser analisado. Pode ser que ela já tenha direito ao benefício e não saiba, tá, dona Maria? Tem que fazer uma avaliaçãozinha aí. Tem muita gente fazendo a pergunta, várias, mais ou menos parecidas. Eu vou passar para a senhora, doutora. Eu trabalhei um tempo CLT, depois eu trabalhei como MEI, agora eu sou PJ com outro modelo de relação com o empregador, voltei para a CLT, aquela confusão toda, né, fracionada. Também tem pergunta relacionada com funcionário público. Eu fui CLT por muito tempo, daí passei no concurso. O que muda? Como é que funciona nesses casos em que o modelo de relação entre empregador e empregado mudou ao longo da vida para aquela pessoa que deseja se aposentar, doutora? Então, Enio, respondendo a tua pergunta, precisa muito da avaliação do caso a caso. O que muda é quando você tem regime, uma coisa é o regime próprio, outra coisa é o regime geral de servidores. Tá? Então, quando a pessoa está inserida no regime geral, ele vai obedecer às regras do regime geral, que é INSS, que a gente conhece pelo INSS. Agora, quem tem regime próprio, ele vai ter que se adaptar às regras do regime. O que é regime próprio, doutora, para quem não está familiarizado? Então, regime próprio de servidores é aqueles servidores que trabalham para um regime diferenciado. Por exemplo, os servidores municipais de Joinville. Eu não lembro agora o nome do regime. IPUG? Não. O IPREVILE. O IPREVILE, perfeito. Obrigado, Enio. Então, quem trabalha para o IPREVILE, ele vai obedecer ao regime do IPREVILE. Ele tem contribuições também no regime do INSS, no regime geral. Ele vai somar, ele pode somar. Ele vai levar de um regime para o outro e vai fazer o cálculo da mesma forma.
CNPJ, MEI, trabalhador CLT, tudo vai somar. Ele vai pegar lá o seu extrato de contribuições ao longo da vida, vai colocar numa planilha e vai somar um com o outro, claro, de acordo com as suas particularidades, mas todos eles somam. O seu Arnaldo Figueira, eu acho que é isso, do Jardim Iririú, pergunta o seguinte: trabalhei como autônomo por muitos anos. Hoje sou registrado com carteira assinada. Esse tempo como autônomo ainda conta para a aposentadoria? Ah, perdão. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse tempo como autônomo conta para a aposentadoria? Ele não fala em quanto tempo, nem se na época que ele era autônomo ele contribuía. Quero imaginar que sim. A pergunta que fica, né? Quando o senhor trabalhou como autônomo, o senhor recolheu contribuições para o INSS? E de que forma e sobre qual valor? Tá? Isso é muito importante. Se o senhor não teve recolhimento naquele período, é muito difícil da gente conseguir reverter isso e pagar naquele período anterior. Até é possível, mas é uma possibilidade muito remota. Tá? Então a gente precisaria saber se o senhor realmente contribuiu naquela época ou não. Se o senhor não contribuiu, é bem difícil da gente conseguir reverter. Até tá chegou agora aqui, ó, a dona Rose. Tá aqui, a dona Rose pergunta o seguinte: eu posso pagar, recolher retroativamente o INSS? Até pode, desde que a senhora tivesse empresa aberta naquela época, naquele período que a senhora quer recolher, e desde que a senhora consiga comprovar, naquele período exato que a senhora quer fazer o recolhimento, que a senhora de fato exerceu a atividade. Porque o INSS, ele vai aceitar sempre o período que a senhora quer pagar. A senhora quer pagar, a senhora vai lá, emite um carnê e a senhora faz o pagamento. O problema é que depois, quando a senhora for pedir a sua aposentadoria, o INSS não vai reconhecer esse período. Porque a senhora não consegue, talvez, aí, provar que efetivamente trabalhou. Então, a senhora vai ter que juntar provas de que a senhora efetivamente trabalhou naquele período que a senhora quer fazer o reconhecimento. Tá. Doutora, mas se a pessoa, sei lá, ela vende pastel no bairro, é o trabalho dela. Ela pode pagar o INSS e garantir e isso ser reconhecido pelo INSS mais adiante? De forma retroativa, Enio? Não, eu digo retroativa, nem pensar. Retroativa não é um bom caminho, tá? Precisa de análise. Em alguns casos pode, mas é bem raro. Porque ela teria que demonstrar que efetivamente esse período todo... teria que ter provas cabais de que ela... Cabais, eu digo assim, provas robustas, provas contundentes de que ela teve realmente esse trabalho, que ela exerceu, que não foi outra pessoa que exerceu por ela. Ela tem que ter comprovantes de fornecedores, de pagamento de aluguel, seja lá qual for o documento que ela tenha, mas ela precisa ter comprovação de que efetivamente trabalhou. Enio, tem uma pergunta aqui, ó, a Lúcia Furlan. Uma pergunta para a doutora, sobre os títulos atrasados, como assim já ganhei a data de pagar este ano? Sem data de sair neste ano, ou ainda dá para eles enrolar mais? Acho que ficou meio confuso. Eu entendi. Mas... Muito provavelmente ela... Só explica para mim o que ela está perguntando, que eu não entendi nada. Talvez muita gente que está ouvindo não tenha entendido. Isso. Eu imagino, tá? Eu não sei se seja esse o sentido da pergunta, mas eu imagino que ela deve ter tido um processo judicial, onde foi reconhecido um direito, e aí ela deve ter entrado num precatório. O que é um precatório? O precatório é um título da dívida pública que tem lá um tempo específico para ser pago. Não é, dependendo do valor, acima de 60 salários mínimos, eles entram na fila do precatório, que todo mundo se assusta. E aí o precatório realmente demora para ser pago. Quando é pago através de RPV, que é o valor abaixo de 60 salários mínimos, numa média aí de 4 meses, 60 dias mais ou menos, 60 dias até 4 meses, mais ou menos é pago, da data da expedição do documento. Agora, o precatório, realmente, o governo federal, ele tem aí o ano, né? Existe uma programação, existe uma projeção. O seu precatório vai ser pago lá no ano de 2026. Aí o governo federal tem desde janeiro até dezembro do ano determinado ali para fazer o pagamento. Mas a gente não tem uma previsão específica. Então, eu acho que eu consegui, não sei se eu consegui responder a pergunta dela. Se ela tiver mais dúvida, diz para ela voltar. Ela dá um complemento aí, mas acho que é isso aí. A Janete Borges mora no Floresta. Ela mandou uma pergunta aqui, tem uma dúvida sobre documentação. Ouvi falar, diz ela,
que é importante manter o CNIS atualizado. Como faço isso e por que ele é tão importante? O que é CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional das Informações do Contribuinte. O que é isso? É o teu extrato de contribuições para a Previdência. Você trabalhou lá em 1980 num contrato de trabalho de 2 meses. Lá no teu CNIS, lá no teu extrato do INSS, quando você baixa o aplicativo Meu INSS, tu vai lá no CNIS, aí o CNIS vai estar lá. Aquele contrato de trabalho que tu trabalhou 2 meses lá na década de 80, ele vai estar lá. Então, mas o meu CNIS não está um determinado contrato de trabalho. Aí você vai pedir uma averbação, você vai juntar provas lá da tua carteira de trabalho e vai trazer para dentro do CNIS. Esse é um procedimento administrativo bastante comum. Então, respondendo a tua pergunta, o que é o CNIS? O CNIS é ter o extrato de contribuições do trabalhador, né? Que a gente tem lá no INSS. E pessoal, dá-lhe participar aqui. Tem mais uma que posso? Manda Eu aí. tenho uma aí. É um áudio, tá? Vamos Manda aí. colocar aqui para a doutora ouvir. Dia, Enio. Bom dia. Eu tenho 36 contribuição, 7 de roça e INSS negou 2 vezes. O porquê será isso? Foi para a justiça, na verdade, agora. Meu querido... Quem é que mandou essa pergunta? Deixa eu ver se tá o nome aqui. Tá o Vilmar Zanin. Obrigado, Vilmar. Vilmar, corre para um advogado da tua confiança, vai fazer um somatório desse tempo, rever o somatório, rever as provas que você juntou, reavalia, procura alguém que você realmente confie e entra com o processo ontem. Esse da roça, ele precisa de depoimento de pessoas que conviveu com ele esse período na roça? Como é que funciona? Ele precisa... O que a justiça entende? Ela exige um início de prova material. O que é isso? É lá uma certidão de nascimento, uma certidão de crisma, um documento lá, uma certidão de óbito do pai, do avô, que conste a profissão do pai, do avô, do familiar que tinha as terras. Ou quem não tinha terra, que trabalhava no sistema de arrendamento, que ele tenha lá um contrato de arrendamento, mas ele precisa ter um início de prova material. O que é isso? Ele precisa ter um documento físico, um papel, lá com a data lá de antigamente, lá daquele período de roça, que hoje a justiça reconhece de 12 anos para baixo, né, de quando a pessoa tinha lá seus 8, 9, 10 anos, desde que bem fundamentado, né, que ele consiga ter documento para isso. Não é considerado trabalho infantil daí? Retroativo? Então, deveria, ele mas marcou não é. aqui A que- justiça reconhece Ele isso. marcou aqui que tem todas as provas da roça, tudo. Então é só ir, né? Não tem A orientação agora é buscar uma boa análise e reavaliar tudo que ele juntou para ver se não teve um documento que teve conflito com o tempo, às vezes o lugar, às vezes a localidade muda, às vezes um documento está no nome de um familiar, o outro documento está no nome de outro, e aí precisa de uma análise minuciosa. Mas eu aconselho a procurar um bom profissional da tua confiança, isso é muito importante, tá? Uma pessoa que você confie, que você saiba onde é o escritório desse advogado, para daqui 2, 3 anos, quando o processo estiver lá parado, lá não sei aonde, que você consiga ir até o teu advogado, chamar ele no WhatsApp e ter uma resposta efetiva. Que o teu advogado olhe no teu olho e te explique, olha, o teu processo está assim, 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 assim. A demora acontece por isso, por isso, por isso, por isso. Então, isso é muito importante na escolha do profissional, tá? Então, fica essa dica. Estamos falando com a doutora Miriam Oliveira, a advogada previdencialista. Ô, doutora, tem uma pergunta aqui, ó. A Lúcia falou que entendeu. A Lúcia doutora entendeu? Miriam. Ah, que bom, Lúcia. Ó, a Joana... Não, a dona Cleusa Krieger é do Comasa. Ela quer saber sobre empréstimo consignado. Olha o que ela disse. Estou aposentada, já fiz 2 consignados. Tem um limite de desconto no meu benefício? O que posso fazer se o banco começar a descontar mais do que o permitido? Doutora Miriam, tem resposta para isso? Ai, Jesus, essa é uma pergunta, ela é bem... Eu vou lhe dar uma resposta que a senhora não vai gostar de ouvir, mas eu preciso lhe explicar. Quando a senhora faz um contrato com o banco, lá nas letras miúdas tem todas as informações de como esse empréstimo vai ser cobrado lá na frente. Tá? Então a senhora precisa voltar lá no contrato, que às vezes o banco nem lhe entrega uma via. A senhora vai ter que voltar lá no banco, reler o que a senhora contratou, tá? Mas a pergunta que a senhora me fez é o seguinte: se existe limite? O INSS estabelece o limite mínimo de 30% do valor do benefício que não pode ser mexido.
Agora, a partir daí, a senhora é livre para contratar. Isso quer dizer, a senhora pode ter quantos empréstimos a senhora conseguir contratar. Porque o crédito, lhe é oferecido. A senhora aceita, se a senhora quiser. E claro que a gente aceita na medida da necessidade, né, dona... Desculpa, esqueci o seu nome. Dona Cleusa. Dona Cleusa. Tá? Mas é importante, antes de contratar, prestar bastante atenção nas letras miúdas do contrato. Que é ali que está o grande problema que depois vai gerar, lá na frente, uma dor de cabeça bem grande para a senhora. Tá? Armadilha. Para a senhora e para todo mundo aí que contrata, que assina sem ler. Então, fica a dica. A Joana Carvalho, ela é do Boa Vista. Olha o que ela pergunta aqui, doutora. Se a pessoa estiver negativada, ela ainda pode se aposentar normalmente? A dívida interfere no recebimento do benefício? Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai se aposentar quando você atingir os requisitos que a lei exige para a sua aposentadoria. Tá? Cobrança de dívida é uma outra situação. Vai ser cobrada lá de uma outra forma, da forma que o credor conseguir lhe cobrar. Tá? São situações bem diferentes, mas pode se aposentar sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui tem uma outra pergunta interessante. A Simone Moraes, do Guanabara, sacar o FGTS antes da aposentadoria faz o valor da aposentadoria diminuir no futuro? De forma alguma. Vale a mesma resposta anterior. São situações completamente diferentes. Você se aposenta quando você completa os requisitos exigidos para se aposentar. O que é? Tempo de contribuição, idade. O FGTS é uma outra sistemática, que não tem nada a ver. Tu vai receber o FGTS, o saldo do FGTS, você pode receber ele depois de aposentado, mas isso não tem nada a ver. Isso não implica no cálculo e nem no direito de concessão. Olha só, a dona Norma, que é nossa ouvinte habitual aqui, ela diz o seguinte, que ela tem 63 anos e nunca contribuiu. E nem trabalhou no regime CLT, nem nada. Vale a pena ela começar a contribuir hoje ou não? Ela é dona de casa. Então, dona Norma, existe a possibilidade da contribuição da dona de casa, tá? Só que, veja bem, a senhora vai precisar de uma análise. A senhora hoje está com 63 anos. A senhora pode ingressar no sistema e começar a contribuir, pode. Mas veja bem, a senhora vai ter direito a uma aposentadoria com 15 anos de contribuição. Quer dizer, vai precisar contribuir por 15 anos. Quer dizer, 63, 73, com 78 anos que ela poderia entrar com uma ação para pedir aposentadoria. Essa é a possibilidade aí para aposentadoria pela contribuição da dona de casa. Tá? Entendi. Doutora, por fim, a Larissa Tonioni, do América, deixa essa pergunta aqui. Doutora, qual seria o melhor caminho para quem ainda está longe da aposentadoria? Quero imaginar que a Larissa seja jovem, embora ela não tenha informado a idade, mas quer se planejar desde já e não depender somente do INSS. O que a senhora sugere para a Larissa? Boa pergunta, Larissa. Larissa, tudo na vida é uma questão de planejamento. Então, eu te aconselho a fazer uma consulta com um advogado da tua confiança e fazer um planejamento previdenciário. Avaliar o que você tem de contribuição, a sua idade, qual a melhor forma de pagamento, porque é importante, é muito importante você contribuir para o sistema, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, mas eu acho que a minha aposentadoria está muito longe, eu sou nova, eu não vou conseguir me aposentar. Mas existem outros benefícios que num primeiro momento a gente não vê, não vislumbra eles, mas eles existem e estão ali para nos ajudar. Por exemplo, o auxílio maternidade, tá? Digamos que você seja jovem aí, que você venha ter filho, é um benefício muito interessante, tá? Para as mãezinhas aí. Um outro benefício que as pessoas não prestam muito atenção nele, mas ele existe, que é o benefício de pensão por morte. Então, a pessoa precisa contribuir para o sistema para poder, quando a pessoa venha a falecer, né? Poder deixar aí os seus entes queridos aí amparados. Muito bem, doutora Miriam Oliveira, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Enio. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada aos ouvintes, as perguntas. Muito obrigada. E quem quiser saber mais, no YouTube do Grupo Marca com K, tem uma entrevista completa com a doutora Miriam, falando muito mais sobre o assunto. Tá? Procura lá, Grupo Marca com K,
doutora Miriam Oliveira.